Carlos César, estamos a viver uma conjuntura difícil, mesmo à escala global. É uma conjuntura difícil em todos os países, quer da Europa, principalmente, quer da América. O primeiro-ministro português disse hoje que os portugueses podem estar descansados, que há liquidez no mercado, que os bancos funcionam, que a economia está a funcionar, mas há de facto famílias em graves dificuldades. Isto a propósito do investimento na economia que o PS propõe para os próximos 4 anos. Tive a ocasião de ver no programa do Governo apresentado em Santa Maria que o Governo liderado por si se propõe a investir qualquer coisa como 1.200 milhões de euros, portanto, em projetos, em parceria com privados, para fazer funcionar, de facto, a economia e aumentar a produtividade. Não é levantar um pouco a fasquia? Não. Eu, aliás, devo dizer-lhe o seguinte, nós tencionamos comparticipar em investimentos privados em valor muito superior a esse valor que eu mencionei. Eu mencionei esses 1.200 milhões de euros de investimento privado porque são projetos que estão neste momento, ora na APIA, ora na Secretaria Regional de Economia, ora na Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, ora no ambiente na área dos resíduos, ora na parte energética. Projetos privados, alguns deles intenções razoavelmente consolidadas. Eu não falei daquilo que pode ser muito mais e que ainda não apareceu como intenções de investimento privado, incluindo também a área social, das residências assistidas, das creches, dos lares de idosos, que são projetos privados que nós temos todos aí em preparação. E temos também, portanto, a par dessa fortíssima intenção de investimento privado, que é muito bom e até uma situação que difere de algum modo de outras regiões da Europa e de outros países do mundo. Nós sabemos que hoje um dos graves problemas que se está a colocar, quer ao rendimento das famílias por um lado, quer à despesa das empresas, quer à vontade dos novos investidores em aplicarem o seu dinheiro, é a dificuldade que têm no recurso à banca e sobretudo, Exato. A alta taxas de juros, que são uma das componentes que o Governo Regional não controla, nem sequer o Governo da República controla, visto que é controlado no plano europeu pelo Banco Central Europeu. E esta tendência altista das taxas de juros prejudica gravemente, de facto, a economia regional na medida em que fomenta a retração desses investidores. Eles têm ali, sim, eles têm ali a curto prazo, eles têm ali os seus projetos de investimento, mas estão a fazer contas de novo, estão a avaliar a situação das taxas de juro, sobretudo nos casos em que o crédito bancário funciona como uma componente de investimento importante desse investimento. Mas nós temos intenções consolidadas muito fortes e depois temos, sobretudo, uma disponibilização muito intensa dos nossos fundos comunitários até 2013 afetos ao setor privado. O Dr. Costa Neves diz que 70% do dinheiro que nós temos vindo da Europa até 2013 vai ser para investimentos do Governo. Não é verdade. Não é verdade. O Dr. Costa Neves ou diz isso por má-fé ou diz isso por ignorância. Pelo contrário, apenas 37% dos mais de 1.500 milhões de euros que nos vão chegar até 2013 em fundos europeus é que são afetos a investimentos do Governo Regional, das empresas públicas, dos institutos públicos. E mesmo assim, muitos desses investimentos têm, obviamente, consequências no setor privado. Positivas. Se nós fazemos o Porto da Madalena, se nós fazemos o Porto de Cruzeiros e de Passageiros da Horta, se nós vamos ampliar, colaborar na ampliação do aeroporto da Horta, se vamos fazer a ampliação do aeroporto da Graciosa e de São Jorge, se nós vamos fazer tantos investimentos em tantos lugares, que são investimentos públicos, que são do dinheiro público, ele também não pode criticar essa parte, mesmo esses 37% e não os 70%. Aliás, admira muito que uma pessoa que se diz preparada para ser Presidente do Governo diga com essa leviandade que 70% é para investimentos a cargo do Governo e das empresas públicas, quando é praticamente o contrário, visto que é só 37%, como me admira, aliás, também, por exemplo, no plano do emprego, que o PSD, como outros partidos, não reconheçam o que de verdadeiramente extraordinário nesse sentido tem acontecido nesta última legislatura. O Dr. Costa Neves ainda ontem dizia esta legislatura foi pior em criação de emprego do que a anterior. Não foi. Admiro-me de novo com a falta de preparação que ele revela para ser Presidente do Governo. É que foi o contrário.
Nestes últimos 12 anos, nós criamos postos de trabalho sensivelmente à média de 1.960 postos de trabalho por ano. Nestes últimos 12 meses, nós criamos 3.523 postos de trabalho. Entre o mês de abril e maio deste ano, nós criamos 1.860 postos de trabalho. Portanto, o ritmo de criação, de aumento da população empregada, do número de trabalhadores nos Açores, foi exponenciado, é muito maior neste último mandato do que nos anteriores. Apesar de nos orgulharmos de, ao longo destes 12 anos, termos feito crescer em mais de 20 mil o número de pessoas empregadas na região, enquanto no tempo do Dr. Costa Neves, justamente, entre 1985 e 1996, ainda perderam quase 4 mil postos de trabalho nos Açores. Portanto, sobre esta matéria, o que nós achamos é que temos feito um percurso na nossa política económica que tem proporcionado o crescimento do número de empresas, o crescimento do número de trabalhadores, que tem permitido, apesar de ainda não estarmos na média nacional, um aumento sensível na remuneração média dos nossos trabalhadores na região, que permitiu, inclusive, que as nossas empresas e a nossa atividade económica criasse riqueza a um ritmo anual superior, quer ao da União Europeia, quer ao do país. Uma das situações que a oposição se preparava, esfregando as mãos, para nos criticar, era que nós não estávamos em ritmo de convergência. Afinal, desde 1999, crescemos mais do que a União Europeia, desde 1998, mais do que o país, e, portanto, temos vindo a ter um excelente desempenho na nossa atividade económica, e mesmo em alguns aspectos, como, por exemplo, no rendimento das famílias, a nossa classe média tem tido um aumento do seu rendimento superior àquela que tem acontecido a nível nacional, embora tenha evidentemente dificuldades, porque ela é muito penalizada, designadamente, por exemplo, com a questão das taxas de juros, mas também mercê de um conjunto vasto de medidas que nós temos tomado, inclusive no domínio da carga fiscal, onde as pessoas pagam menos 20% do que pagam no continente, e não me venham dizer que é por causa do PSD ou que é por causa do CDS. O PS tem maioria absoluta no Parlamento. Se entendesse que a carga fiscal não devia ser tão facilitada nos Açores ou mais baixa nos Açores do que em outros lugares, teria, evidentemente, o número de votos necessário para estipular outra intensidade fiscal, de modo que nós sentimos que, em geral, as pessoas percebem isto. Percebem que o Governo agiu no sentido de vitalizar a nossa economia, de evitar os efeitos externos negativos na nossa economia e no nosso emprego e de assegurar um crescimento sustentado, que é o que tem vindo a acontecer nos Açores, ao contrário de outras regiões. Até regiões que cresceram muito no passado, como o caso da Madeira, agora estão a andar para trás. E é preciso ter em consideração que estamos numa situação que, de um plano externo, é muito difícil. Não é só a crise nos Estados Unidos, a crise financeira. Não são só as taxas de juros que vêm sempre do Banco Central Europeu. São economias que se julgava de grande prosperidade, por exemplo, como a Irlanda, em relação à qual todos diziam que tinha tido um modelo de desenvolvimento exemplar, afinal está com uma crise económica e com uma recessão técnica já comprovada pelas instituições de regulação financeira e de análise económica europeias. É o caso da França, é o caso da vizinha Espanha, o que também prejudica, volto a dizer, também diretamente os Açores, na medida em que se tratam, por exemplo, estes de países emissores de fluxos turísticos e, portanto, há uma tendência para as pessoas virem menos porque terão maiores problemas no seu país. Eu penso que, do ponto de vista da nossa economia, temos que prosseguir nesse caminho. Temos que continuar a estabilizar os Açores nesta nova vertente também da abertura ao turismo. Temos que prosseguir na melhoria da modernização da nossa agricultura. Temos que aproveitar a conquista que tivemos junto à União Europeia no domínio das pescas, designadamente para a renovação da nossa frota e para uma construção rápida da nossa rede de frio. Temos que assegurar que a região tira maior partido desta sua relação com o mar, naquilo que eu tenho salientado muitas vezes do hipercluster marítimo. Isso é uma área de atividade económica essencial que vai ser geradora de muitos empregos e eu espero também que, do ponto de vista turístico, agora que há um período de estabilização, visto que nós crescemos muito nestes 4 anos no número de dormidas, crescemos em mais de 300 e tal mil dormidas, perto de 400 mil dormidas, este é importante